Está no ar mais uma edição do programa Entrevista Especial. Muito obrigado a você que está acompanhando o canal 17. Nesse espaço onde nós abordamos sempre assuntos da mais alta importância. O de hoje não é diferente. Nós vamos estar falando aqui sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a minha convidada de hoje é exatamente a presidente desta instituição, que é formada em advocacia, advogada, especializada em gestão pública municipal. Ela é assessora jurídica do município de Catalão e é assessora também dos conselhos municipais. É também presidente da comissão da OAB Mulher e também é especializada em liturgia, formada pela FTEGO. É com grande alegria que o Canal 17 recebe, então, a partir de agora, nessa entrevista especial, a Rosimeire Rosa Rodrigues. Rose, bem-vindo ao Canal 17, tudo bem? Obrigada, Nave, tudo bem. Para mim, a alegria é que é bem maior de poder estar aqui falando um pouco sobre esse assunto, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e as eleições que em breve nós vamos ter do Conselho Tutelar. Exato, nós vamos dividir o programa em dois blocos. Nesse primeiro bloco, vamos entender um pouco mais sobre o que é esse conselho. Inclusive, muitas pessoas acabam confundindo, né, o trabalho, esse Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o Conselho Tutelar. Vamos começar por aí, Rose, explicando então para que o nosso telespectador tenha, né, uma noção mais exata, mais clara. Qual que é a diferença principal entre esses dois conselhos? Então, a gente se vê muito essa polêmica, essa questão controvertida até, de misturar o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente com o Conselho Tutelar. E um órgão é totalmente distinto do outro. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um órgão responsável, sobretudo, pela gestão de um fundo. Nós temos um fundo municipal da criança e do adolescente, onde existem verbas que são disponibilizadas para poder trabalhar com a criança e o adolescente do município. Essa verba ela é em parte do município, em parte do governo federal e, sobretudo, de dedução de impostos que vêm das empresas, né, do município, que sempre estão depositando nesse fundo. E quem vai gerir esse fundo, essa verba destinada à criança e adolescente do município de Catalão é sempre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então essa é a primeira função, ser gestor do fundo. E depois ele também é um órgão consultivo e fiscalizador, aquele órgão que vai realmente dar eficácia e fazer acontecer as políticas públicas voltadas para a proteção, o atendimento e a defesa das crianças e dos adolescentes. A atribuição dele, então, em si gira em torno disso aí? Gira em torno disso, que é gerir o fundo, né, municipal da criança e adolescente e também deliberar, fiscalizar e fazer com que, de forma eficaz e eficiente, a política de proteção à criança e ao adolescente seja aplicada. E o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar ele já é um órgão responsável para zelar. Ele vai guardar, zelar os direitos da criança e do adolescente. Todos aqueles direitos estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto de 1990, né? Ali são elencados vários direitos que a criança e o adolescente tem e o órgão responsável para zelar e fazer com que a criança e o adolescente seja protegida realmente e dê eficácia é o Conselho Tutelar. O Conselho Municipal, esse o qual você preside, ele existe em Catalão desde a década de 90. E quem é que forma esse conselho? O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele foi criado por lei em 1994, aqui no município de Catalão, e ele é formado por dois órgãos distintos, que é o órgão governamental e o não governamental. São representantes, né, da sociedade civil, os não governamentais e governamentais. E ele é paritário. Aqui ele é formado por 12 membros, 12 da sociedade civil, 12 do governo. Em relação a esses membros, existe uma diretoria? Como é que funciona? Sim, a partir do momento que as entidades indicam quem vai compor o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, é realizada uma assembleia com todos aqueles, são eleitos os conselheiros e após eleitos os conselheiros é eleita uma diretoria. A diretoria é composta pelo presidente, que no caso da atual gestão sou eu, a presidente, um vice-presidente e o primeiro e segundo secretário. Eu gostaria que você falasse agora,
até para a gente entender mais ainda, você falou a respeito dessas verbas, existe um fundo, né, que vem aí através do governo federal, tem do município. Eu tive até participando há um tempo atrás, quando o município fez a doação de uma caminhonete aí para o Conselho Tutelar, e lá eu tive a oportunidade de ver a participação também do Ministério Público. Primeiro, sobre o Ministério Público, qual que é a atuação, qual que é a participação, existe algum tipo de parceria? O que você pode estar falando para a gente sobre essa atuação do Ministério Público junto ao Conselho? Ah, sim. O Ministério Público, que é tanto o Ministério Público como o juiz da Infância e da Juventude. Aqui em Catalão, o doutor Antenor, juiz da Infância e da Juventude, o doutor Fábio Bonas, o promotor responsável pela criança e o adolescente do município de Catalão. Nós trabalhamos em perfeita comunhão mesmo, harmonia, e o Ministério Público sempre fiscalizando. Esse fundo ele tem que ter total transparência, publicidade, como está sendo aplicado, para onde está indo, tudo que está acontecendo. E é o Ministério Público que sempre nós encaminhamos para ele todas as ações, tudo que é feito, tudo que é realizado, e ele acompanha bem de perto o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Agora, Rose, e quanto ao município, né? Eu até citei essa questão do município estar fazendo essa doação para o Conselho, no caso tutelar, mas, por exemplo, no caso dessa caminhonete especificamente, para que ela chegasse, no caso, ao Conselho Tutelar, precisou também ter o aval do Conselho Municipal, no caso, esse órgão que você está à frente, né? Ah, sim. Mesmo que o Ministério Público quisesse, ele jamais poderia chegar e de ofício, ou o prefeito, ou qualquer pessoa, e falar que desse fundo é para destinar a verba para tal lugar. Só o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente pode deliberar e aprovar projetos. Em relação à prefeitura, como é que tem sido a participação da atual administração, da atual gestão, em relação a apoio, por exemplo, para o Conselho? Total. Nós temos encontrado, tanto no prefeito como na primeira-dama, também a Procuradoria Jurídica do município, um apoio total para os conselhos, para todos os conselhos, e de forma mais eficaz no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, sempre caminhando junto, nunca interferindo. Aquilo que delibera o conselho, aquilo que o conselho aprova, o prefeito sempre, nós estamos dando conhecimento para ele, e ele sempre, o tempo todo, deu total independência, até porque o órgão é independente, mas ele também nos apoia em todos os sentidos. Você, como assessora jurídica, hoje tem quantos conselhos no município, Rose? Nossa, nós temos vários conselhos atuantes, graças a Deus. Os mais atuantes, nós temos da educação, da saúde, da ação social, direitos da criança e do adolescente, do idoso, recentemente, que já criado e muito bem, já está em criação também, já quase o antidrogas. Então, são vários atuantes, nós temos em cerca também do meio ambiente, 10 conselhos bastante atuantes. A importância desses conselhos, no caso para a sociedade, como é que as pessoas que estão nos assistindo, que formam, na verdade, essa sociedade que nós vivemos, como é que elas podem participar? Existe algum mecanismo para que elas possam estar acompanhando? Como é que funciona isso? Sim, eu acho que o primeiro passo é procurar a central dos conselhos, que é também uma coisa que o município de Catalão não tinha. E a pedido do Ministério Público, assim que assumimos o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente também como assessora jurídica do município, o Ministério nos pediu que pudesse estar intermediando, que pudesse ter uma central dos conselhos. E ele falando com o prefeito, falando com a primeira-dama, foi cedido. Então, hoje nós temos lá no bairro Santo Antônio, onde funciona o CREAS também, uma parte do prédio destinada à central dos conselhos. Lá todos os conselhos podem reunir, fazer suas reuniões, lá tem a pauta de tudo que vai acontecer, todas as reuniões, tem uma sala com equipamentos, com tudo que é necessário para que os conselhos possam utilizar. Então, uma sala municipal, uma central municipal dos conselhos. Se alguém, então, tiver algum interesse, é só estar entrando em contato ali na sede do CREAS. Essas reuniões, geralmente, pode ter a participação da comunidade. Claro, tem algumas que são mais específicas, mas, com certeza, isso é aberto também, né? Sim, é verdade. Tem as reuniões que são mais, quando vai deliberar alguma coisa que são mais fechadas, para o próprio conselho, mas a reunião é pública, as pessoas podem e devem participar. Até porque também tem representantes de vários segmentos da sociedade, para que possam participar e dar esse retorno para a sociedade.
Muito bem, a gente vai caminhando assim então para encerrar esse primeiro bloco, porque no segundo bloco nós estaremos falando especificamente sobre as eleições do Conselho Tutelar. E a Rose está aí, ela não é candidata, inclusive muitas pessoas acabam confundindo, né, Rose? É verdade, várias pessoas perguntam na rua, depois, eu acredito que aqui também vai ser com essa divulgação, as pessoas confundem, que chega a perguntar se somos candidatos, se pode votar. Então, não sou candidata. Nós somos o órgão responsável, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele é responsável para realizar e fazer as eleições do Conselho Tutelar. É o que nós vamos falar no próximo bloco. Você vai explicar melhor, né, esse papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o responsável, então, para estar realizando essa eleição. Essa eleição acontece de quanto em quanto tempo? Quem pode ser candidato? Quais são os critérios para se avaliar esses candidatos? Você vai poder votar? Como votar? Tudo isso nós vamos estar passando para você essas informações logo após o nosso intervalo, quando estaremos de volta, né, hoje entrevistando aqui no Entrevista Especial a Rose, né, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já já então a gente volta trazendo essas informações para você. Até daqui a pouco. Estamos de volta com a nossa entrevista especial. Obrigado a você, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, você que nos acompanha também pela internet, né? A gente tem uma audiência muito grande também aí, né, na grande rede. Muitas pessoas que não têm aí a TV por assinatura, nos assistem através dos blogs da cidade, que sempre estão aí dando essa divulgação para a gente, a quem também nós agradecemos. Hoje um assunto muito importante, uma vez que nós estamos tratando aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com certeza, existem algumas pessoas que fazem mal para as crianças, mas, no geral, na maioria das pessoas, todo mundo, né, tem realmente, assim, uma atenção diferenciada para com as crianças. E nós aqui também não somos diferentes, sabemos desse significado, dessa importância, por isso que a gente fez questão de convidar a Rose, que está aqui, a gente continua conversando com ela, agora para tratar sobre a eleição do Conselho Tutelar, que está aí se aproximando. Será agora no dia 4 de outubro, né, Rose? Sim, Nava, as eleições são no dia 4 de outubro. Essa data é unificada, vai acontecer em todo o território nacional. É a primeira vez que isso acontece? A primeira vez. Inclusive, assim, já te interrompendo, gostaria que você já falasse, esclarecesse a respeito dessas mudanças que aconteceram. A gente já pontuou essa questão da unificação da data, acontecendo em todo o Brasil. O que mais que modificou em relação ao pleito anterior, Rose? Então, Nave, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, ela vem trabalhando assim, intensivamente para promover o fortalecimento desse sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e no país. E, assim, em especial mesmo, apoiar e dar melhor condição de trabalho para quem trabalha com política pública de criança e adolescente. E as eleições do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é o órgão mais conhecido. Hoje eu acho que todo mundo fala em Conselho Tutelar. Às vezes faz até confusões, né? Caso de polícia, eles pensam que vai chamar o Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar tem essa abrangência, esse conhecimento em todo lugar. Mas os conselheiros, eles eram eleitos por entidades que trabalhavam, tinha alguma afim, os membros, né? Isso, os membros que trabalham com criança e adolescente, escola, creche, fundações, elegiam os conselheiros tutelares. Essa nova lei trouxe essa grande novidade. Não é mais só as entidades afins que vão eleger o conselheiro tutelar, mas a sociedade. Todos nós somos convocados, todo cidadão, a exercer esse seu direito. Vamos entrar nessa questão, você falou convocado. Existe uma diferenciação porque as pessoas são convocadas ou convidadas, vamos dizer, para ir estar exercendo aí esse direito. Porque não é obrigatório o voto. Não, o sufrágio, ele não é obrigatório, como nas demais eleições, que vai responder por crime eleitoral quem não vai votar.
ele é facultativo. Ele é dado o direito para que o cidadão conheça quem é o candidato, quem é o conselheiro, quem é a conselheira, e ele vai votar e escolher quem vai cuidar da política pública da criança e do adolescente do seu município. Em Catalão, quantos candidatos foram inscritos, estão aptos aí a receberem os votos de quem está nos assistindo? Nós recebemos inscrição de 47 candidatos, mas com o decorrer do tempo, algumas desistências, e hoje que estão aptos a concorrer com o processo devidamente formado, já com vista para o Ministério Público, Juiz da Infância e da Juventude, e aprovado já, são 39 candidatos. 39 opções, então, para você escolher, com certeza, muita gente já deve ter te abordado, você que está nos assistindo, dá um voto lá para mim e tudo. Quais são os critérios? Claro, de repente existem vários, aí de repente você não precisa especificar todos, mas o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente faz aí um apanhado, busca saber de um histórico. Quais são os critérios para que a pessoa possa realmente colocar o nome à disposição? Sim, um dos critérios principais, critérios, consta no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá vai trazer quais são as atribuições do Conselho Tutelar e, consequentemente, o que um conselheiro tutelar deve fazer. Então, que além de atender criança e adolescente, ele tem que atender também pais, aconselhar, ele tem que ter um bom diálogo com o Juiz da Infância e da Juventude, com o Ministério Público. Olha o critério. Se eu não conheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, como que eu vou ser um candidato, como que eu vou ser um conselheiro? Então, um dos principais critérios é que tenha 21 anos de idade, conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que saiba dialogar e que entenda de políticas públicas, de tudo que trata sobre a criança e o adolescente no município. Bom, existem então esses critérios por parte seria a instituição, a entidade, como é que a gente poderia nominar esse conselho? Eu penso que ele é uma instituição, Uma instituição. Ou entidade, porque a instituição ele teria que ter sede, é uma entidade. A Rosa explicou bem, então, a respeito desses critérios para que a pessoa possa estar se candidatando e, possivelmente, uma vez eleita, sendo um conselheiro. Agora, os critérios que você, telespectador, deve avaliar nessa pessoa que pediu o voto para você. Rosa, você que está aí à frente, quais são as dicas que você passa para eles que estão nos assistindo? Isso é muito importante, Návio? Eu até agradeço essa colocação, porque nós temos 39 candidatos. Acredito que todos estejam aptos, mas na hora que for votar, na hora que você estiver conversando, eu acho que através do diálogo você vai perceber se a pessoa realmente ela está capacitada para o cargo que ele está pleiteando. Tem um perfil se ele mesmo, tem o perfil para trabalhar com criança e adolescente, porque muitas das vezes também, infelizmente, o desemprego hoje é muito grande, A gente tem constatado com essa crise, então as pessoas podem também estar procurando pelo salário. Já gira em torno de que o salário? O salário hoje gira em torno de R$3.000. Por 4 anos ele vai estar... Eu ia te perguntar, o tempo é esse, né? 4 anos. Ele é eleito por 4... Anteriormente, o mandato era de 3 anos. Agora, de 4 anos. E podendo ainda fazer um bom trabalho, candidatar e ir para uma recondução através de uma reeleição. Existem algum impedimento para essa reeleição? Só pode uma vez? Ou isso estatutariamente falando, não há nenhum impedimento para que a pessoa possa se reeleger várias vezes? Não, só pode uma vez. Só uma vez? Só uma vez. Tanto é que nós temos conselheiros aqui que alguns estão candidatos à reeleição porque estão no primeiro mandato. Aqueles que já estão no segundo mandato não pode. Só pode ser uma recondução, só uma reeleição. Agora, Rose, no começo do programa você já fez uma breve explanação. Eu queria que você colocasse agora, de uma forma mais ampla, como é que está esse trabalho e, pela primeira vez, sendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente responsável para estar conduzindo da forma que está esse pleito, como é que você tem sentido o trabalho? Está uma dificuldade maior? Como é que você tem sentido por parte da população, da comunidade, o trabalho para realizar essas eleições? É um trabalho maior, Até porque eleição direta. A partir do momento que a eleição é direta, tem que trabalhar
muito, tem que dobrar o trabalho, você precisa dar ampla publicidade a tudo isso, a população entender que é importante ela exercer esse direito de cidadania e votar. Então, mas é um trabalho que está sendo feito em equipe. Tanto o Conselho de Direitos, os 12 estão envolvidos, os conselheiros, como o Ministério Público, e também foi criada uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral, inclusive eu agradeço essa comissão na pessoa da Cléris, que está me acompanhando, está sempre junto, ajudando o tempo todo, e essa equipe inteira envolvida para poder realizar essa eleição. Também, nós não falamos do local, né, Nave? Isso. Agradecer, eu ia deixar para o finalzinho aqui para você colocar. Agradecer também o pessoal que disponibilizou a faculdade, o SESUC. Será no SESUC, Será no então. SESUC, o horário? Das 8 da manhã às 17 horas da tarde. No dia 4 de outubro. No dia 4 de outubro. Então, todo esse envolvimento, toda essa mobilização de vocês, da imprensa, né? Tanto da comunicação social, de todas as formas que têm nos ajudado. Então, nós estamos... É essa forma que está sendo feita, com transparência e muita publicidade. E contando que realmente seja uma eleição que realize com uma tranquilidade e que os conselheiros ali eleitos sejam realmente comprometidos, porque eles vão ser escolhidos pela comunidade e é para a comunidade que eles vão dar esse retorno. Tá joia. Rose, a gente quer agradecer e a gente vai ainda reforçar e vai abrir o canal 17 ainda, inclusive, convidando a presidente da comissão para que ela faça aqui, nós temos um quadro Agenda, para que a gente possa estar divulgando aí durante a programação, ela fazendo esse convite para os nossos telespectadores, para todo mundo estar acompanhando e participando dessas eleições. Eu conversava um dia desse, para a gente encerrar, eu queria agora a sua opinião, vamos dizer, quase que o pessoal mesmo, em função da importância desse pleito, porque muitas vezes a gente acaba, em época de eleição, ouvindo as pessoas falar, o voto não deveria ser obrigatório, tinha que ser facultativo. O voto, no caso das eleições, vamos dizer, convencionais, essas que elegem aí o vereador, né, o deputado, o prefeito, o presidente, enfim. E o Conselho Tutelar vai ter essa experiência agora. E um dia desse eu conversava com alguém, até na porta da própria prefeitura mesmo, alguém falou, olha, eu acho que não vai dar ninguém para votar nessas eleições do Conselho Tutelar, a não ser que os candidatos, eles arrumem um jeito de levar as pessoas para estar indo lá votar. Quer dizer, eu já senti um comentário de uma pessoa, algo que realmente, assim, chama a atenção por conta de uma mobilização, de repente, por parte de alguns candidatos que, porventura, de repente, têm uma estrutura melhor, outros não. E aí eu te pergunto, né, estou até me estendendo um pouco, mas para que as pessoas possam entender, existe aí a questão até meio que política se parecendo. Como é que você vê essa situação, por exemplo, de um comentário como esse? Então, a gente tem deparado, de fato, com esses comentários. Você também tem sentido isso, Sim, tem né? sentido isso. Seria a grande preocupação, então, essa falta do interesse das pessoas ou o interesse em apenas ir por conta desse tipo de situação? A princípio, para mim, de fato, essa é uma grande preocupação. Porque nós somos formados, na nossa formação, né, Návio, que nós temos que votar porque é obrigatório. Nós ainda não temos ainda essa consciência de que o voto, ele é um direito que nos é dado para exercer a plena cidadania. Através dele eu vou garantir um direito, porque eu estou escolhendo quem vai me representar. Então, nós não temos essa consciência, nós não temos essa formação. Então, o maior temor que nós temos é esse mesmo, que a população não se conscientize da importância que é sair de casa dia 4 de outubro para eleger o conselheiro ou a conselheira tutelar que vai trabalhar com a criança e adolescente do município. Veja bem, tanta criança em vulnerabilidade social, tanto que cresceu dentro do município de Catalão, a violência contra a criança e adolescente. Nós tivemos morte, nós temos estupro, nós temos criança envolvida em drogas. E quem vai garantir isso? É um conselho fortalecido, é um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente fortalecido. E agora nos é dado esse direito de ir lá e exercer. Eu vou escolher o conselheiro e a conselheira, mas o povo não entende isso. Então, muitas das vezes, o nosso medo é que aquele que tenha, igual você acabou de me falar, que tenha maior facilidade para arrastar, desculpa a palavra, levar pessoas para votar, vote nesse ou naquele candidato
e deixe de olhar tantos outros que têm tantos atributos, tantas qualidades, que têm o perfil para ser o conselheiro e a conselheira tutelar. Então, o convite é esse. Olhe nessa linha, saia de casa, exerça o direito, vai votar. É isso mesmo. Então, nós aqui, né, dentro da nossa força, dentro do nosso tamanho, a gente está buscando contribuir de alguma forma e, com certeza, tudo que a Rose colocou aqui hoje, com certeza serve para esclarecer, para que você fique ainda mais consciente desse papel importante que você tem. A Rose colocou, quando você fala de casos, né, existe um caso emblemático em Catalão, que é o caso da Yasmin, que até agora, eu pelo menos não sei, e também não tenho acompanhado, não se trata aqui de apenas um lembrete, o caso da Yasmin, que era uma criança, né, que aconteceu uma tragédia, né, se fosse isso talvez num grande centro como São Paulo ou outras cidades, isso aí estaria na mídia ainda por muito tempo, né? Em Catalão, a gente observa, de vez em quando alguém fala alguma coisa assim, mas é um caso seríssimo que aconteceu, mas assim, o que me ocorreu essa questão da vulnerabilidade social, né? Isso é algo muito sério, porque isso está aí batendo na nossa porta. E a escolha de um bom conselheiro, fortalecer a instituição, passa com certeza por essa responsabilidade de todos nós. Rose, dia 4 de outubro, então, no SESUC, vai ser de 8 às 5 da tarde? Das 8 às 5 da tarde. De 8 às 5 da tarde. Tá lá no SESUC, você está convidado, então, a exercer o seu direito e escolher algo que é algo interessante também, que a pessoa pode votar em 5 nomes. Isso, realmente, de Então, fato. quer dizer, pode escolher, tem 5 vagas, né? São 5 conselheiros no município, então a pessoa pode escolher e votar até em 5. Tá joia, Rose. Então a gente agradece, está feito então o convite para os telespectadores e a gente agradece a sua participação. E volto sempre, depois numa oportunidade para a gente vir falar de liturgia, né? Que eu sei que você é especializado, então, né, ela vai inclusive conduzir em breve aí um curso aqui na Paróquia São Francisco de Assis, que é onde a gente participa. Fica o convite para a gente depois vir falar de liturgia, viu? Muito obrigada, Ná. Foi um prazer muito grande estar aqui falando com você ter aberto esse espaço para nós. Agradeço e estamos sempre à disposição também. Tá joia. Muito obrigado, Rose. Assim, então, a gente encerra essa entrevista especial, agradecendo você, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17. Continue acompanhando a nossa programação, né? Dia a dia, passo a passo, estamos construindo, né, esse novo canal de televisão para você. Um abraço e até a próxima entrevista especial.